Falar sobre organização do corpo humano. E aqui está o nível de organização do corpo humano, tá certo? Que vai desde o átomo até o organismo. Passa átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Vamos lá. Organização do corpo humano. O corpo humano é constituído por diferentes partes, entre elas a pele, os músculos, os nervos, os órgãos, os ossos e assim, entre outros, né? Cada parte do corpo humano é formada por inúmeras células que apresentam formas e funções definidas. Além disso, existem os tecidos, órgãos e sistemas, os quais funcionam de modo integrado. Podemos comparar nosso corpo a uma máquina complexa e perfeita, com todas as suas partes funcionando em sincronia. E aqui está um pouco falando sobre a anatomia humana, né? Que é o estudo do corpo humano. Cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores. Isso aqui são as subdivisões do corpo humano. A anatomia humana é uma área da biologia que estuda as estruturas do corpo humano, incluindo os sistemas, órgãos e tecidos. Ela também analisa como as estruturas do corpo podem ser afetadas pela genética, pelo ambiente e pelo tempo. O corpo humano é dividido em três partes básicas: cabeça, tronco e membros superiores e inferiores, como o que a gente viu anteriormente. A descrição anatômica considera que o corpo deve estar em posição ereta, em pé, com o rosto voltado para a frente, membros superiores esticados e paralelos ao tronco, com as palmas voltadas para a frente. Os membros inferiores devem ficar unidos. Essa é a chamada posição anatômica, tá certo? Então foi aquela posição que a gente viu na imagem. É a famosa posição anatômica. Então vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre os níveis de organização do corpo humano. Que foi o que a gente viu naquela primeira imagem, certo? O corpo humano é formado por estruturas simples, como as células, até as mais complexas, como os órgãos. Os níveis de organização do corpo humano é a seguinte: células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Cada uma dessas estruturas consiste em um nível hierárquico até a formação de todos os organismos. E aqui está um exemplo de uma célula. Na célula a gente tem alguns componentes, que é a mitocôndria, citoplasma, lisossomos, a gente vê aqui ribossomos, centríolo, núcleo, nucleolo, membrana nuclear, que é conhecido também como complexo de Golgi, retículo endoplasmático e membrana plasmáticas. Essas aqui são alguns componentes que existem nas células. As células são estruturas formadas por três partes básicas: a membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Cada célula do corpo pode variar quanto à forma, estrelada, alongada, cilíndrica e assim por diante. Existem vários tipos de células. Tamanho e o tempo de vida. Tem células que morrem através de segundos, tem células que passam o resto da vida com nós, né? Sem chegar ao envelhecimento. Envelhecimento que eu digo assim, né? Sem chegar à morte. As células são vivas e morrem também, feito nós. As células ósseas, por exemplo, duram vários anos, enquanto as células da pele se renovam entre 35 e 45 dias. A gente praticamente troca de pele feito as cobras, só que a gente não vê não.
Cada tipo de célula se desenvolve para desempenhar uma função no organismo. A célula muscular, por exemplo, é capaz de se contrair. A hemácia transporta oxigênio para todo o corpo. Vocês já devem ter visto falar da hemácia, né, que está presente no sangue. Ela que transporta o oxigênio para todo o nosso corpo. A célula nervosa é capaz de receber e transmitir estímulos. Ou seja, a célula nervosa a gente trabalha praticamente os movimentos do corpo através dela. A muscular é aquela quando a gente tem câimbra, parte dos músculos da gente que pode se contrair. Você vai por diante. Agora vamos falar dos tecidos, né? Esse aqui é alguns tipos de tecidos, tá certo? E a gente vai aprofundar mais um pouco aqui. A vida do ser humano começa com uma única célula. A partir daí ela se divide e origina duas novas células, que também se dividem e formam mais duas, e assim sucessivamente. É desse jeito que se forma a vida humana. Durante a formação do feto no útero materno, as células vão se desenvolvendo conforme sua localização e função no organismo. Esse processo é chamado de diferenciação celular. No corpo humano existem muitos tipos de células, com diferentes formas e funções. As células trabalham em grupos, estão organizadas de maneira integrada, desempenhando juntas uma função determinada. Esses grupos celulares formam os tecidos. Os tecidos do corpo humano podem ser classificados em 4 tipos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Então essas são as classificações dos tecidos do nosso corpo. Vamos falar agora sobre os órgãos, né, do nosso corpo. A gente vê aqui o cérebro, pulmões, coração, fígado, estômago, rins, intestino delgado e intestino grosso. Os tecidos, da mesma forma que as moléculas, também se agrupam. O conjunto de tecidos que desempenham determinada função recebe o nome de órgão. Em geral, um órgão é formado por diferentes tipos de tecido. Vários órgãos formam o corpo humano, entre eles coração, pulmão, cérebro, estômago, intestino, fígado, pâncreas, rins, ossos, baço, olhos, assim como a gente viu anteriormente, tá certo? A maior parte dos órgãos estão localizados na região do tronco. A pele é o maior órgão do nosso corpo, então a pele que a gente tem também é classificada como órgão do nosso corpo. Agora vamos falar sobre os sistemas do corpo humano. O conjunto de órgãos que atuam de modo integrado constitui um sistema. Tá vendo? Uma coisa sai ligando a outra, feito a gente viu na primeira imagem. Os sistemas do corpo humano desempenham funções específicas, porém atuam de modo integrado. O corpo humano é formado de diversos sistemas. São eles: respiratório, circulatório, digestório, cardiovascular ou circulatório, muscular, nervoso, endócrino, excretor, linfático, reprodutor e ósseo. A gente viu alguns desses nas aulas anteriores. Cada sistema apresenta sua função específica. O sistema respiratório, por exemplo, é responsável pela absorção do oxigênio que está presente no organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células. Por fim, a gente vai falar agora do organismo, que é a junção que a gente viu de todos esses outros itens que estamos discutindo. O conjunto de todos os sistemas em funcionamento constitui o organismo que em conjunto mantém a sobrevivência do indivíduo. Assim, o organismo representa o mais alto nível de organização.
Vamos para algumas curiosidades. O maior osso do corpo humano é o fêmur, o osso da coxa da perna, certo? Já o menor osso é o estribo, localizado no ouvido interno. Coração de um adulto bate cerca de 100 mil vezes por dia. Tá vendo? Ele trabalha bastante. Em média, 2 kg do peso corporal é representado por bactérias que habitam o nosso organismo. Então, quando a gente for se pesar, né, a gente pode, vamos supor, eu tenho 100 quilos, só que eu só estou pesando 98, porque 2 quilos é de bactérias. E se a pessoa não tiver mais, né, se a pessoa não for limpo, vai gerar várias bactérias. Isso aí é uma média. Os rins filtram aproximadamente 1,3 litros de sangue por minuto. O impulso nervoso pode alcançar até 360 km por hora. Um adulto possui 206 ossos, enquanto o bebê possui 300 ossos. Tá vendo? E aí, professor, por quê? Porque um adulto possui menos ossos do que um bebê. É porque os ossos do bebê, eles estão sendo formados ainda. Aí muitos dos ossos, assim como no crânio do bebê, ele não tem os ossos todo completo, fica por partes. Esses ossos vão se juntando depois e formando apenas um. Isso aí é um exemplo, por isso que os adultos possuem menos ossos do que os bebês. E assim outras partes do corpo também. Vão se juntando esses ossos, a partir que ele vai se tornando adulto, criança, adulto, e a partir daí vai se tornando menos ossos no corpo, tá certo? Nossa aula fica por aqui e até a próxima.